professor titular da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária e professor associado da Escola Politécnica da USP. E é o diretor do Instituto de Estudos Avançados, a quem devemos a parceria para esse congresso. E coordenador científico do Núcleo de Política e Gestão Tecnológica e vice-coordenador do Centro de Inovação da USP. Mas ele também foi diretor do IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, e outras coisas a gente não vai falar por falta de tempo. Então, por favor... esse é membro do Conselho do CHC, muito bem lembrado. Então, professor, uma salva de palmas para o professor Plonsky, e ele já pode vir aqui. Não está na ordem, então eu tenho que ficar virando aqui, né? Também vou chamar aqui Paulo Lee Ho, que é graduado em Ciências Biológicas pela USP, doutorado em Bioquímica, também pela USP, com pós-doc na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos. É pesquisador científico 6 do Instituto Butantan, ex-diretor do Centro de Biotecnologia e também ex-diretor da Divisão de Desenvolvimento Tecnológico e Produção do Instituto Butantan. Também tem um currículo muito grande para eu ler aqui, mas é uma pessoa muito conhecida pelas suas pesquisas na área de imunologia e biologia. Professor, uma salva de palmas. Vou chamar também, para compor a mesa, Roberto Muniz Barreto de Carvalho, que é graduado em Geografia pela USP, mestrado em Educação pela PUC de São Paulo e doutor em Estudos Comparados sobre as Américas pela Universidade de Brasília. E foi chefe do Serviço de Documentação e Acervo do CNPq e alguns outros cargos públicos importantes também. Por favor, uma salva de palmas. E vou chamar também Kip Garland, que é um empreendedor e conhecido consultor global sobre inovação. Liderou projetos de inovação na América do Norte, do Sul, na Europa, na Ásia e no Oriente Médio. É formado em Física pela California State University e fez mestrado em Estratégia Internacional e Administração de Empresas em Estocolmo, na Espanha, na FGV, no Brasil, e na Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos. Uma salva de palmas para o Kip. Eu proponho, se tudo estiver bem com vocês, que as intervenções sejam de 15 minutos, até 15 minutos, para cada um, e vamos fazê-las nessa sequência da chamada aqui, começando, então, pelo professor Plonsky, porque ele tem compromissos e ele não vai poder ficar até o fim da mesa redonda. Então, faremos talvez uma exceção. Guilherme, está bem assim? A gente pode, inclusive, fazer umas perguntas para você antes de você sair. Você não vai escapar da... Ok. Então, você está com a palavra. Muito bem. Bom, boa tarde. Na verdade, eu já havia saudado vocês virtualmente na abertura, mas agora é bom ver presencialmente. Cumprimento o professor Gildo, que pela terceira vez realiza esse congresso voltado a ciência e técnica, né? Inclusive na tradução ficou uma dúvida se a gente traduziria, como traduziria técnica, né? Se traduziria por tecnologia ou não, mas aí a gente lembra do professor Rui Gama, técnica e tecnologia, enfim. Mas eu queria saudar o professor Gildo na dupla condição, né, de dirigente do Centro de História da Ciência e também de líder do grupo de pesquisa em
História da Ciência, Epistemologia e Medicina do Instituto dos Avançados, o Cronos, né? Eu pedi pedi, na verdade, uma dica para o Gildo, né, o que gostaria que eu falasse, e aqui primeiro eu leio o contrato que ele assinou comigo aqui, como vê a efetividade da participação de entidades públicas, como o USP e PT, na história da inovação em ciência e tecnologia nas últimas décadas. Então, essa é a pergunta, e eu queria, então, responder com algumas considerações muito breves. Em primeiro lugar, o fato de que no Brasil, boa parte do conhecimento acadêmico é produzido por instituições de natureza pública, como são a USP, no qual a maioria de nós é formado, como seria a California State, onde o RIP é formado, que também é uma entidade de natureza pública, e que difere um pouco da situação, por exemplo, norte-americana, onde nós temos entidades que são, enfim, de finalidade pública, mas não são vinculadas à estrutura do Estado, como, por exemplo, o MIT, embora certamente o MIT, como sendo uma das land-grant universities, também tem, entre aspas, né, o rabo preso com recursos que vieram de governo, e a maior parte do orçamento do MIT vem de governo também, particularmente na área da defesa. Mas nós aqui, juridicamente, nós estamos na área pública, e, portanto, mesmo que tenha havido, como no caso do IPT, na época do professor Alberto Pereira de Castro, uma tentativa de minimizar um pouco o que eram, e continuam sendo até certo ponto, os grilhões do direito administrativo, especialmente na hermenêutica, na interpretação bastante processualística que é dada aqui no Brasil, ele tentou e transformou o IPT numa empresa pública à época, mas, enfim, com a Constituição nova, etc., e outros mecanismos, a margem de operação, margem de manobra na operação também ficou bastante reduzida. Mas, então, a primeira consideração é a seguinte: quando o professor Gildo pergunta, eu vou, então, acentuar, então, uma das palavras, né, que ele coloca. Ele pergunta, deixa eu achar, aqui. Participação de entidades públicas, como o USP e PT, eu diria que é mais ou menos natural, porque do lado, né, pegando a hélice tríplice, governo, empresa e comunidade científica ou academia, a academia tipicamente é pública no Brasil. Não quer dizer que só existam entidades públicas, existe pesquisa e desenvolvimento também no meio empresarial. No estado de São Paulo, diferente do Brasil, mais da metade do dispêndio em ciência e tecnologia é feito pelo setor privado e não pelo governo, mas, no sentido mais estrito acadêmico, o segmento público, não é, que é o participante. Isso também vale em Minas Gerais, na Federal de Minas, e outras instâncias no Rio de Janeiro, Santa Catarina e por aí vai. Bom, o segundo comentário é que USP e IPT, em particular a Escola Politécnica e IPT, vocês conhecem a história, mas são, na verdade, elementos, não é, espécies de um mesmo gênero, que, por razões históricas também, em 1934, quando se consolidou, então, a Universidade de São Paulo, a partir de unidades pré-existentes, mais a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras à época, por um lado, e se colecionou um conjunto de laboratórios e os colocou dentro do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, de outro, durante bastante tempo essa relação foi uma relação muito simbiótica, onde na parte da manhã colegas ministravam aulas e orientavam na Escola Politécnica, na parte da tarde atravessavam a rua, literalmente, e desenvolviam suas pesquisas, tipicamente pesquisas de cunho tecnológico, no IPT. Por circunstâncias que têm a ver
com vários fatores, mas um deles, as métricas universitárias acabaram levando a que essa simbiose, ela, a partir de um certo momento, diminuísse um pouco e, portanto, aqui está se colocando uma pergunta que há algumas décadas a resposta seria natural. Vamos dizer assim, é o mesmo conjunto de pessoas com duas camisas diferentes. Agora, de fato, o número de pessoas que é ao mesmo tempo docente da Escola Politécnica e ao mesmo tempo pesquisador do IPT, ou pesquisadora do IPT, é bastante reduzido. É exceção, mas antes era a regra. Então, o segundo comentário é esse, né, que, enfim, questões institucionais, às vezes mais amplas, fazem com que certo tipo de conexões deixem de se manter tão firmes, o que literalmente é uma pena. O terceiro é que, a terceira consideração é que, no caso, tanto o IPT quanto a Universidade de São Paulo, e a Universidade de São Paulo é muito grande, então precisaria considerar também, certamente, os campi do interior, por exemplo, São Carlos, né, que a cidade de São Carlos, em grande medida pela USP, mas não só pela USP, é formalmente a capital da tecnologia no Brasil, tem o maior número de doutores e doutoras por habitante, mas certamente o IPT e a USP têm uma participação importante no, vamos dizer assim, alvorecer, né, da inovação na nossa sociedade, mesmo antes de que inovação fosse uma palavra bastante comum, uma palavra conhecida e quase que uma commodity até certo ponto, né? Tudo é inovação hoje em dia, um prédio inovador, um penteado é inovador, enfim, é tudo inovador, mas há bastante tempo que a USP e o IPT se dedicam a atividades inovativas, né? Atividades que têm a ver com o processo de inovação, que é um processo bastante complexo. Seja, por exemplo, no caso do IPT, que é uma especialidade do IPT, aquilo que se convencionou chamar, num certo momento, de TIB, Tecnologia Industrial Básica, e que tem a ver com metrologia, normalização e por aí vai, né? O IPT e qualidade, né? O IPT é dos fundadores de várias dessas entidades, Associação Brasileira de Normas Técnicas, Sociedade Brasileira de Metrologia e por aí vai, né? Então, o IPT tem, ou tinha, então, já historicamente, nas últimas décadas, como foi solicitado, um papel, eu diria que entre todos os papéis, o mais destacado foi o papel de tecnologia industrial básica, e é um papel muito importante. Eu lembro que, num certo momento, num certo ministro de Ciência e Tecnologia, entre as dezenas que passaram, eu lembro que houve um evento um pouco mais restrito, e o ministro, à época, do presidente atual, mas numa gestão anterior, era um ministro, enfim, recém-chegado, talvez, ele participou, era convidado de honra daquele evento. Eu cheguei e o convidante, que era o saudoso industrial Ivonci Iospi, que era o presidente do IED à época, me apresentou ao ministro. Aqui é o professor Ari Plonsky, que é o diretor superintendente do IPT, e quando ele percebeu que o ministro ficou um pouco, vamos dizer assim, sem saber exatamente de que instituição era, né? Então, e o Ivonci, uma pessoa muito rápida, também percebeu que não valia a pena gastar muita saliva, né, naquela explicação. Então, o que ele disse, ministro, é o seguinte: o IPT é uma entidade que, quando diz que é A, ponto. Então, isso é super importante no mundo, vamos dizer assim, da inovação, em que está se falando de investimentos que podem representar, às vezes, o sucesso ou insucesso de uma organização, de uma empresa ou de uma iniciativa.
Então, o IPT, ele certamente tem um papel destacado na história da inovação no Brasil. O IPT não é o único instituto dessa natureza. Se criaram, às vezes, um pouco na linha do IPT, mas se criaram instituições também em outros estados, Minas Gerais, CETEC, Rio Grande do Sul, o Cientec, Bahia, Ceará. Infelizmente, por NT no Rio de Janeiro, infelizmente, por razões diversas, boa parte desses institutos desapareceu. O IPT continua firme e forte, se transformando, mas esse não é o objeto nesse momento da conversa. A Universidade de São Paulo, ela tem uma participação diferente. Ela é menos conhecida pelo seu papel de tecnologia industrial básica e mais pelo fato de que gera, vamos dizer assim, conhecimentos, né? E que esses conhecimentos, de uma maneira ou outra, são aproveitados ou são aproveitáveis pelo segmento empresarial, e isso se transforma em produtos, desde, pegando um conhecido, o professor Sérgio Ferreira de Souza, em Ribeirão Preto, né? Com a descoberta lá da jararaca, que acabou gerando o captopril, né? Que é um blockbuster na área médica, até uma quantidade bastante expressiva de outros, vamos dizer assim, desdobramentos. E eu daria só um exemplo adicional, que é em São Carlos, no campo de optoeletrônica e fotônica. Bom, então, esse também é uma contribuição histórica tradicional da Universidade de São Paulo. A Universidade de São Paulo foi, salvo melhor juízo, a pioneira no Brasil em criar o que hoje em dia se chama genericamente NIT, né, Núcleos de Inovação Tecnológica, geralmente conhecidos como agências, né, Agência de Inovação, que é um nome mais talvez moderno. Mas em 1988, o professor Goldenberg, que foi um reitor transformador, ele criou o GAD, Grupo de Apoio ao Desenvolvimento de Inventos, exatamente para, vamos assim, fazer com que essas ações, né, de contribuição para a inovação fossem ações apoiadas institucionalmente. Esse GAD, como disse, né, passou por algumas transformações e hoje em dia é a Agência USP de Inovação. Termino chamando a atenção do que é a novidade. A novidade, não tão nova assim, mas em termos de décadas, a novidade é o fato de que a gente não tem apenas uma, vamos dizer assim, uma transposição, uma translação de conhecimento científico em possibilidades tecnológicas a serem aproveitadas por entidades empresariais, né? A famosa, dizem que nunca falou, mas de qualquer maneira, né? A famosa descrição linear da inovação, mas nós temos hoje em dia, então, um papel das instituições acadêmicas super importante, que é o papel, e a USP em particular, é o papel de ser um germinador de novos empreendimentos, ou seja, que, diferentemente de fazer, então, a passagem do conhecimento para uma empresa estabelecida, né? Uma incumbente, como se costuma chamar, então, o próprio grupo cria uma empresa, né? Isso não é só na USP, também na Unicamp, né? A Unicamp criou uma marca muito bonita chamada Filhas da Unicamp. A USP criou uma outra marca mais tarde, DNA USP, mas enfim. E o número de empresas criadas é da ordem de milhares mesmo, né? Tanto na Unicamp, na USP, até pelo tamanho, bastante mais. E aí, dois elementos adicionais nesse contexto, e aí eu realmente termino. Um deles aliás, três elementos rapidamente contextuais. Um deles é o fato de que esses empreendimentos, por um conjunto de razões, eles se beneficiam de ambientes especializados, genericamente chamados de ambientes de inovação,
e que tem uma variedade grande, não é? Incubadoras de empresas, aceleradoras, parques tecnológicos, hoje em dia distritos de inovação, enfim, há um conjunto desses ambientes de inovação e houve talvez o primeiro ambiente de inovação estruturado, muito interessante, foi o ambiente cocriado, que era uma novidade à época no Brasil, entre o IPEM, o IPT e a USP, né? Uma incubadora conjunta que foi criada e que é administrada desde o começo por uma entidade privada sem fim lucrativo, chamada CIETEC, e acabou ficando, vamos dizer assim, o nome da incubadora associado ao nome do ente gerenciador, o CIETEC, que fica aqui, né, fisicamente dentro do IPEM, e que é uma incubadora bastante respeitável, tamanho, resultados e por aí vai. Mas a USP tem também uma presença em outros campi, né? O Supera, um parque tecnológico em Ribeirão Preto, um centro de inovação aqui pertinho, e também criando um em Ribeirão Preto, um em São Carlos. Tem certamente um polo muito intimamente conectado com a inovação, que é o polo de Piracicaba, né? Com a Exalc e o SENA, Centro de Estudo de Energia Nuclear na Agricultura. Enfim, então, o ambientes de inovação são um elemento importante. O outro elemento importante é o fato de que existe um movimento muito interessante, que é o movimento de grassroots, né? Ou seja, empreendedorismo inovador a partir da raiz, movimentos de estudantes sem qualquer institucionalidade. Eu dou um exemplo, o Núcleo de Empreendedorismo da USP, que procuram, a partir da graduação, estudantes se organizando para poder participar desse processo de maneira, vamos dizer assim, mais intensa, mais enfim, efetiva. Finalmente, nesse contexto, eu menciono o fato de que boa parte desses empreendimentos, né, inovadores nascidos nas universidades brasileiras são empreendimentos onde existe certamente tecnologia importante envolvida, mas são tecnologias, vamos chamá-las, bastante voltadas à informação, comunicação, né? Então, e modelos de negócio, né? Inovação, em grande medida, do modelo de negócio. O exemplo mais fácil de colocar, num tempo curto, é o do primeiro unicórnio brasileiro, que nasceu aqui na cidade universitária, a uns 300 metros, 400 metros daqui, que é o 99, né? Que hoje em dia pertence a um grupo chinês, mas de qualquer maneira foi criada por 3 estudantes da Escola Politécnica lá de Mecatrônica e por aí. Hoje em dia, o movimento que está acontecendo é um movimento de valorização de empreendimentos inovadores baseados em ciências duras, né? Física, química, biologia e por aí vai. Esse movimento é bastante recente entre nós, talvez não onde o RIP tem experiência no exterior, em outros lugares, mas em 2014, uma orientada nossa, na Escola Politécnica, Paula Salomão Martins, defendeu uma dissertação chamada Academic Spin-offs, né? Terras raras do empreendedorismo acadêmico brasileiro, em que mostrava justamente que a grande maioria, inclusive das empresas no CIETEC, era baseada em modelo de negócio e tecnologia de informação e comunicação. Hoje em dia se criou, então, um novo nome para isso, né? São as chamadas Deep Techs, né? E enquanto nós estamos falando, do outro lado do Rio Pinheiros, no State, né, que é um ambiente de inovação privado, criado na antiga fábrica do Hermílio de Moraes, está se desenvolvendo um Deep Tech Summit, né? Organizado por uma meninada jovem, uma empresa chamada Emerge, que de certa maneira emergiu do nosso grupo lá
enfim, o PGT. Enfim, é isso. Então, a participação, respondendo então, a participação tanto do IPT quanto da USP na emergência, na consolidação e agora nos avanços da inovação, ela é muito presente pela natureza, e são entidades públicas, né, pela sua natureza, e também porque são instituições que no cenário nacional, o Estado de São Paulo, FAPESP e outros fatores, né, têm uma, digamos assim, uma musculatura, para usar um termo, né, bastante forte. Então, é isso. É claro que há um conjunto de ainda desafios de todas as naturezas a superar, e a frase final é que, como boa parte de vocês sabe, na nossa universidade, o que antes era feito mais ou menos sotto voce, a partir do ano passado, né, com a nova gestão reitoral, se explicita ao se transformar a Pró-Reitoria de Pesquisa em Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação e se criarem duas Pró-Reitorias adjuntas, uma de pesquisa e uma de inovação, em nível exatamente idêntico. O compromisso que está por trás disso, eu acho importante dizer, porque esse evento acontece aqui na FEFELESH, é que o conceito de inovação que foi acordado na universidade é um conceito em que a inovação vai além da inovação tecnológica, sobre a qual aquilo foi o que eu falei esse tempo todo, mas olha também inovação em educação, educação no campo social, educação em saúde pública, enfim, olha educação da maneira mais ampla possível. Eu acho isso absolutamente ótimo. Ontem, nesse meio tempo também, há um outro evento acontecendo, seminários de administração. Ontem eu participei de uma das sessões em que uma orientada minha apresentou um trabalho e os trabalhos mostraram uma coisa muito interessante, que inovação hoje em dia é uma palavra que é adjetivada. Inovação social, inovação responsável, inovação frugal e por aí vai. Então, esse é o mundo da inovação e a Universidade IPT tem uma participação importante, tem vontade de participar mais, e é isso, Gildo. Então, como eu anunciei, o professor Ponsky vai precisar sair em breve. Gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta a fazer, antes que ele... Sim. Nós estamos gravando, você pode vir aqui ou alguém levar o... Fala o seu nome. Professor, muito obrigado pela sua fala. Eu me chamo Rafael, inclusive eu sou lá do SENA, do Centro de Energia Nuclear na Agricultura, que o senhor citou. A minha pergunta vai no sentido de integração entre todos esses agentes que o senhor citou na sua fala. A gente percebe que, às vezes, os campi, eles não se comunicam tão bem, tão efetivamente, quanto a gente queria. Uma USP do futuro talvez fosse mais interessante que ela fosse um organismo vivo, que cada organela, cada campus, executa ações por um rumo em conjunto. Só que a gente não nota isso hoje. Por exemplo, o Cicusp, que está acontecendo lá no interior, foi no campus Pirassununga, e aí englobou Exalc, Sena e Pirassununga, mas sem uma conexão com outros eventos que estão acontecendo na USP. Então, a gente é a mesma universidade no papel e na realidade? Fica a pergunta. Obrigado pela pergunta e prazer em te conhecer, Rafael. A gente gosta muito do Sena, né? E temos em comum também o fato de que a USP tem 3 tipos de entes, né? Tem unidades de ensino e pesquisa, tem museus e tem institutos especializados, e tanto o Sena quanto o IA, onde eu estou, nós somos colegas desse mesmo cluster, né, de institutos especializados. Mas eu queria contar uma coisa muito curiosa que aconteceu quando, até por conta do professor Goldenberg, participei do programa BID USP, né?
e também Fulbright. Eu sei que fiquei um tempo no exterior e fiz lá, enfim, o nome em inglês é mais chique, mas enfim, um pós-doc, né, mas com o nome em inglês é mais sofisticado, né, Visiting Research Fellow, no Rensselaer Polytechnic Institute, não sei se o Rip conheceu, lá em Troy, que é um MIT que não cresceu em última instância, não se tornou uma potência por causa da defesa, né, que é o grande alavanca de crescimento do MIT durante a Segunda Guerra. Mas, enfim, e lá eu estava pesquisando, não tinha responsabilidade administrativa, não tinha aula, enfim, eu estava conversando. E eu verifiquei que onde eu estava, né, que era um centro de ciência e tecnologia vinculado ao que seria a FEA, né, a Escola de Administração, e na Escola de Engenharia, porque como eu estou aqui em 2 unidades, então também interagia bastante com a Escola de Engenharia. Eu descobri que tinha 2 iniciativas rigorosamente quase gêmeas, né, andando. E eu fui falar com os diretores das unidades, em particular com o diretor da Escola de Engenharia, achando que eu estava levando assim uma notícia assim, que ele iria me agradecer. Puxa vida, né? Estamos aqui desperdiçando recursos, tudo aquilo que você falou, né? A resposta dele me desconcertou. Ele falou, é bom que haja concorrência, vamos ver qual dos 2 prospera. O Rip conhece a cultura, né? Ok, no problem. Bom, eu aqui do nosso lado, que a gente tem um pouco menos de recursos do que lá talvez, né? Então eu diria para você o seguinte, é uma frase lá que eu acabo usando de vez em quando, né? Que se a USP soubesse o que a USP sabe, eu seria melhor, né? É isso. Então, isso é parte de qualquer organização grande, né? Chama-se gestão do conhecimento. Então, que tem a ver com 2 coisas. Em primeiro lugar, tem a ver com uma questão de sistemas, né? A gente, de fato, acaba descobrindo as coisas, muitas vezes por acaso. A gente tem muitos dados, mas pouca síntese de informações. E eu acredito que algumas tentativas estão sendo feitas, por exemplo, a partir do Centro de Inovação nos Campi, a partir da criação justamente da Pró-Reitoria Adjunta de Inovação, estão sendo feitas nessa linha, né, criar uma política de inovação da USP, etc. Mas, por outro lado, acho que tem que estar presente uma coisa que é particularmente importante nas universidades como a USP, né, que tem culturas bastante arraigadas, às vezes, nas unidades, né, que é vamos dizer assim, um certo balanceamento, né, que se tem que ter de centralização e deixa acontecer, né? E as instituições são um pouco diferentes, né? Se você, só para terminar, se você, por exemplo, perguntar para um moço ou uma moça que cursou engenharia elétrica em Campinas, na nossa universidade irmã, você fez engenharia elétrica onde? A resposta era na Unicamp. Se você perguntar para uma pessoa que fez engenharia elétrica aqui, né? E onde você cursou? Na Poli. Ponto. Então, ou seja, tem questões culturais mais profundas e além, né, do fato que é típico de grandes organizações, que é uma insuficiência de informações estratégicas compartilhadas. Mas a tua pergunta é legítima e eu diria que a resposta, não entenda que então deixa estar que está bom, mas eu diria só que tem uma percepção disso, tem um certo avanço, mas esse avanço não será do tipo, bom, a partir de agora, esse é o caminho, não vai dar certo. Obrigado, Guilherme. Não, plenamente desculpado, nós ainda vamos te convocar outras vezes. É uma reunião com a Receita Federal lá no Nova USP, então melhor a gente ir. É melhor ir. Tá bom. Tchau, tchau. Obrigado. Passo então a palavra ao Paulo Lee Ho, que é também da nossa parceira nesse congresso, que é o Instituto Butantan. Um dia eu vou chegar ao professor Guilherme e poder falar sem uma apresentação.
mas eu ainda não me sinto confortável, então eu fiz uma pequena apresentação só para ficar mais fácil para mim, tá? Então, deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu vou ficar aqui do lado, acho que se a mesa achar melhor sentar, fica à vontade. Acho que sim. Quando a gente fala de financiamento e políticas públicas de ciência e tecnologia, na verdade me veio à cabeça assim, pensar onde a gente quer chegar com tudo isso, né? A gente quer ser um país desenvolvido, né? E o que é um país desenvolvido, né? Então, países desenvolvidos são nações que apresentam elevado desenvolvimento socioeconômico. Essa classificação é feita a partir de critérios como IDH e renda per capita. Então, o IDH mede 3 dimensões: a riqueza, a educação e a esperança média de vida. Então, quanto maior o IDH, mais desenvolvido é o país. É aí que a gente quer chegar, tá certo? E quanto maior o IDH, a gente também supõe que existe uma distribuição mais equitativa da riqueza, da educação e da média de vida das pessoas. Porque não adianta isso ficar concentrado, tá? Então, o que a gente quer é que isso seja bem distribuído. E eu adicionaria mais um quesito, que seria a qualidade de vida, né? Então, quanto mais desenvolvido um país, eu acho que ele mais atende essas características. Então, começando por riqueza de um país, a gente sempre associa a riqueza de um país com recursos naturais, né? Então, grandes extensões de terra, se tem petróleo, minérios, né? E se você for olhar para isso aqui precisa de ciência e tecnologia. Um país pode ser rico também porque ele tem uma produção grande de commodities, né? Então, petróleo, soja, frango, né? Que são bens não industrializados ou de baixa industrialização. Que se você for olhar, para eu ser bom nisso aqui, eu também tenho que ter ciência e tecnologia. E também o país pode ser bom, né? Um rico, se ele conseguir, for um bom produtor de bens de transformação, né? E que também vai ter um componente muito grande de ciência e tecnologia. Isso aqui nós não somos, definitivamente, em pouquíssimas áreas, tá? E o interessante é que o Brasil, ele é grande, ele tem um mercado interno muito relevante para desenvolvimento e da inovação. Então, a gente tem uma vantagem, tá? Apesar de que a gente não faz essa produção, a gente tem uma vantagem muito boa. Outra coisa que, se a gente precisa de ciência e tecnologia para todas essas ações aqui, a base disso está na educação. E a gente está mal aí, tá certo? E a gente tem uma média de vida até que está acompanhando os países mais desenvolvidos. A pergunta é que a gente sempre ouve falar, desde que eu entrei na minha graduação, que o Brasil é o país do futuro, que o biólogo é a profissão do futuro. E eu nunca chego lá, eu nunca vejo o Brasil chegando lá. Então, a gente tem um ritmo lento do país do futuro, né? Então, a gente faz inovação. Só que a velocidade que a gente faz inovação é muito menor do que um outro país que faz uma inovação numa velocidade maior. Então, relativamente, dá na mesma, eu estou andando para trás, tá certo? Então, esse é um diagnóstico que eu faço. Então, para ser um país desenvolvido, eu tenho que ter uma ciência, uma tecnologia baseada em ciência e vice-versa. Eu tenho que ter uma tecnologia que é baseada em ciência. Não tem como fugir disso, tá? Se eu quiser sair dessa lentidão, eu vou ter que investir nisso daqui, tá? Aí a gente fica pensando, bom, mas aí como é que eu vou pensar o Brasil, que modelo e tal? Então vamos pegar a Coreia. Sempre a Coreia é um bom modelo. Todo mundo fala porque até os anos 80, nós éramos muito próximos, né? A gente tinha uma renda per capita que inclusive era maior do que dos coreanos. E de repente, né,
eles hoje, eles estão uma potência, enquanto que o Brasil está meio que estagnado, tá certo? E a outra coisa que quando você vai ver, por exemplo, uma das coisas que tem em comum entre esses países, Coreia e os chamados tigres asiáticos, eles são diferentes, mas eles têm algumas coisas em comum. E algumas dessas coisas em comum são o forte investimento em educação, ciência e tecnologia. Tá? Então, de novo, a gente vê essa mensagem muito clara, a receita está lá, tá certo? E é interessante também levantar que quando nós tivemos aquela crise econômica global que começou com os países asiáticos, com os tigres asiáticos, qual foi a resposta deles? Mais recursos para educação, ciência e tecnologia. Qual foi a resposta do Brasil? Vamos cortar a educação, vamos cortar a ciência e tecnologia. Então, a gente vai sempre na contramão, né? Então, eu acho que essa é a mensagem principal que eu queria falar. E quando a gente fala, então, ciência e tecnologia, a gente tem que pensar na educação. E educação e futuro do país está nas mãos das crianças e dos jovens. Tá? O futuro de um país e de um povo são as crianças e os jovens. Tá? Por quê? As crianças e os jovens, uma criança de 5 anos, ela tem mais futuro que passado. Agora, um adulto como eu, que tenho 60 anos, se eu chegar a 80 anos, eu tenho mais passado que futuro. Então, o que a gente tem que investir e pensar seriamente são nos jovens e nas crianças, que são o futuro. Tá? Esses jovens e essas crianças têm que defender esse mundo, porque é o futuro delas. Tá? Então, e para isso, elas têm que ter essa consciência, elas têm que ser bem educadas e assim por diante. Então, eu acho que educação é uma coisa insubstituível para a gente chegar e ter altos índices de ciência e tecnologia. Outra coisa que eu queria falar para vocês é que quando eu tenho uma ideia, né, inovadora, eu tenho uma alta probabilidade de sucesso. E à medida que eu vou avançando, né, eu vou superando as barreiras de desenvolvimento até chegar no produto, o meu custo vai aumentando muito. E isso aqui é mínimo de 10, 20 anos. O que eu estou querendo dizer com isso? Bom, mesmo assim, eu posso chegar aqui no final, fase 3, né, gastei um monte de dinheiro, gastei um monte de tempo, e chegar e a vacina que eu fiz de HIV não deu certo. Então, o risco também aumenta muito à medida que você vai avançando. Tá? E mesmo quando você tem o produto no mercado, a sua farmacovigilância vai ver se o produto é eficaz, é seguro. Se ele não for seguro, ele é retirado do mercado. Ele pode quebrar a empresa, inclusive. Então, significa que risco sempre tem e que a segurança de um produto está sempre em avaliação e não tem como eu esconder. Se não for seguro, eu não tenho como esconder, porque aparece. Se a pílula está com farinha, vai aparecer. Então, tudo que é aprovado pela Anvisa está sempre sendo monitorado pelo seu uso, pelo resto da sua vida. Tá? Então, não tem como dizer que aquilo não é seguro, que aquilo vai aparecer. Se não for seguro, ele vai aparecer. Tá? É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Mas, voltando aqui de novo, eu achei que era importante dar essa mensagem. O que eu quero dizer é que inovação é tempo longo, 10, 20 anos. O que significa isso? Significa que, por exemplo, vou dar só um exemplo. O Butantan produz a vacina da gripe, que foi uma transferência de tecnologia. Nós começamos em 98, começamos a produzir em 2012. 14 anos. Tá? Então, é um processo de longo prazo. Porque você tem que planejar, tem que fazer as parcerias, tem que ter recurso para construção, tem recurso para contratação de pessoal, tem que obedecer aos marcos regulatórios, tem que importar equipamentos.
tem que comprar os insumos, tem que fazer os testes experimentais, tem que qualificar e validar os equipamentos, os processos, realizar os estudos de estabilidade, fazer os lotes de engenharia, fazer os lotes de validação. Então, qualquer coisa que eu quiser fazer, eu tenho que começar agora, só para 5 a 10 anos, para ter o produto no mercado. O produto no mercado é o que eu chamo de inovação. Se não está no mercado, não é inovação. Tá? Então, de novo, é a questão do tempo. Então, qual é a consequência desse tempo longo para a inovação? A gente precisa ter política de Estado e não política de governo. Tá? Porque vai passar o governo. Tá? Então, o que a gente precisa? Investimentos continuados e perenes, que independam dos governos. Tá certo? Um bom exemplo disso é a FAPESP. A Constituição Paulista elevou a participação dos repasses da Fundação para 1% das receitas ordinárias do Estado. A gente tem esse recurso carimbado. Isso é bom, porque a gente sabe que tem esse recurso para ciência e tecnologia. Tá? Se o Estado não obedece, como muitos dos Estados não obedecem, e nem a federação nossa obedece, a gente está lascado, porque a gente não consegue planejar. Tá certo? A gente precisa também, dentro dessas políticas de Estados, ter políticas de indução e de proteção ao desenvolvimento nacional. Tá? Super importante. Existem áreas estratégicas que o governo tem que definir que eu quero. Isso aqui é importante, isso aqui é estratégico. Só que é lógico que não é sempre que é estratégico. Tem que ser avaliado sempre, né? E cada uma dessas políticas, elas têm que ter um acompanhamento próximo. Tá? E o acompanhamento não é pelo teu amigo. Tá? Tem que ser por um comitê de avaliação, assessoramento, com membros de destaque nas áreas da academia e principalmente fora da academia. Que esses vão ser os caras que vão usar, são os caras que estão pagando. Tá? Eles têm que avaliar. E a gente tem que ter recursos diferenciados, recursos de fundo perdido, ou de crédito razoável de mercado, porque eu estou fazendo desenvolvimento e esses recursos vão depender do estágio de desenvolvimento, do impacto social, do impacto de mercado, do risco, né, para essas empresas nacionais e startups. Tá? Ainda sobre isso, a gente precisa criar indústrias de base para apoiar a indústria de transformação. Tá? Um exemplo disso que eu ainda não acho que é um bom exemplo, mas vamos dizer, indústria automobilística. Né? A gente produz, nós somos muito mais montadoras do que fabricantes de carro, mas mesmo como montadora, a gente precisou desenvolver indústria de retentores, peças eletrônicas, para suportar a montagem dos carros. Então, eu que estou na área de imunobiológicos, por exemplo, eu produzir vacina, eu preciso de meio de cultura. Se os Estados Unidos diz que na Covid eu não vou exportar, eu vou reter todos os meios de cultivo para os Estados Unidos porque eu quero proteger meu país, eu estou lascado. Foi o que aconteceu. Nós não tivemos meios de cultura, não tivemos plástico, não tivemos filtros, porque estava tudo reservado para o governo americano. Então a gente precisa também desenvolver uma indústria de base que apoie a indústria de transformação. Tá? Então, essas são algumas coisas que eu fiquei pensando. Como eu acho que a gente tem pouco tempo, eu não vou entrar em muitos detalhes das coisas que eu gostaria de discutir com vocês. Né? Então, tem algumas questões, perspectivas de inovação que eu queria falar com vocês, mas eu vou passar isso em frente. Mas eu queria falar uma outra coisa. Se a gente for olhar os países quanto à inovação, e a gente for olhar, por exemplo, a qualidade das universidades, as patentes, que são esses amarelinhos, e os índices H, né, dos países, a gente vai olhar, por exemplo, um país, Estados Unidos da América, ele é bastante equilibrado. Tá? E quando você vai olhar o Brasil não está ruim na questão da qualidade das universidades. E também não está tão ruim com relação às suas publicações. Mas vejam só
com relação às patentes. O que eu chamo de patente é baixa inovação. Eu estou medindo inovação por patentes. Não quer dizer que inovação seja patente, tá? Mas essa é uma medida. Então, veja, olha a situação do Brasil aqui. A gente precisa fazer alguma coisa, porque a gente nunca vai chegar lá com esse desequilíbrio. Tá? E quando você vai ver, então, aqui, número de pesquisadores por milhares de pessoas, né? Você vê esse índice, né? Finlândia, Dinamarca, tal, 15, a China, quase 2, isso é um dado de 2013. O Brasil, em 2014, tinha 0,7. Tá? Então, difícil de chegar lá. Então, só um milagre mesmo. Tá? Eu coloquei essa tabela porque a gente tem um bom comprador que é o mercado público, né? E a gente sabe o que o mercado público quer, porque ele diz o seguinte, pelo menos na área de biológicos, né? Ele fala assim, eu preciso comprar tudo isso aqui. Então, a gente sabe o que o Brasil precisa produzir para ser autossuficiente nesses biológicos, né? Por que a gente não produz? Então, a gente já sabe o mercado que a gente precisa. Por que o Estado é importante? Porque se a gente ficar esperando que o mercado resolva os problemas na minha área de saúde pública, não vai resolver. Tá? Porque a indústria tem uma lógica, tem a lógica do mercado, ela visa o lucro. Tá certo? Não é que ela não tem ética, ela tem uma ética que é diferente. Tá certo? O produto só tem relevância se tem mercado para ela. Tá? Então, a importância do Estado é que ela tem que impor esses limites, né? Morais e os preços, quebra de patentes, né? Garantir que a saúde da população, que a população tenha acesso à saúde, né? Por quê? Porque o mercado de imunobiológicos, ela não é o mesmo mercado de automóveis, de relógios, né? Se eu não tratar o cara morre. Agora, se eu ficar sem o carro, eu pego o ônibus, tá certo? E aqui, por exemplo, no começo, quando foi lançada a vacina de HPV, era $120 a dose. Eram no início 3 doses, agora são 2 doses, né? Pela lógica do mercado, tá aí, a vacina tá aí. Só que teria impacto zero em saúde pública, tá certo? Ela só vai ter impacto se entrar num programa nacional de imunização, por exemplo, que foi o que aconteceu. Então, agora, ela pode ter o impacto social que precisa, tá? Isso dá acesso, equidade, maior expectativa e qualidade de vida, para a gente ser um país desenvolvido. Então, eu já tenho que terminar, eu vou correr. Eu só queria dizer para vocês que competir versus cooperar, né? Competir é muito bom, só que na hora H, se precisar, eu tenho que cooperar para ir mais rápido. Se eu não cooperar, eu não consigo sozinho. Então, eu tenho que competir, mas eu tenho que cooperar também. Tá? É o suricate, né? O suricate compete muito entre eles, mas tem um lá que toma conta de todo mundo, se aparece o leão, ele avisa todo mundo. Bom, eu vou passar isso. Só finalizando, a gente vai cruzar na nossa vida professores básicos, bons, muito bons, superiores, e esses superiores é que vão inspirar os novos do nosso país, né? Tá? E eu espero que vocês inspirem muito os seus estudantes e colaboradores, e quem me inspirou muito foi o professor Isaías Hall. Ele foi fundamental na saúde pública desse país. Ele é um herói, esse cara. O que ele fez para que todo mundo tivesse acesso à vacina, a Soros, não está escrito, tá? Então, o próximo projeto que a gente quer fazer, né, bastante inovador, é clonar o Isaías, né, com o DNA que a gente guardou. Só que a gente é esperto, porque a gente não vai só clonar o Isaías, a gente vai melhorar o Isaías, tá? E nós vamos amplificar esse processo. Então, isso aqui é uma brincadeira, mas
esse processo de amplificação significa que a gente espalhar a semente, que essas pessoas que nos inspiraram, espalhar mais sementes para inspirar mais pessoas e fazer a coisa acontecer. Isso é uma coisa extremamente importante. Tá? E a gente conseguiu, deu certo, ó, melhoramos, tá aqui, ó. Então tá bom, desculpe. Pode voltar aí, né? Obrigado, Paulo. Por coincidência, no último segundo congresso que nós tivemos, nós fizemos uma homenagem pública ao professor Isaías Rala. É mesmo? Muito bem. Então agora vamos ouvir o Roberto, por favor. Boa tarde a todos e todas. Eu queria agradecer o convite do professor Gildo para estar aqui com vocês e espero poder contribuir nesse congresso, o 3º congresso da USP. Mas antes de entrar propriamente no tema, eu queria também dizer para vocês que o professor Olival, que foi inicialmente convidado, professor Olival Freire Júnior, infelizmente não pôde comparecer, já tinha outros compromissos agendados, né? Acho que boa parte de vocês conhece o professor, ele tem uma larga, vamos dizer, militância na área da história da ciência e tecnologia, né? Gostaria muito de estar aqui, mas não pôde. Então, me coube vir representar o CNPq, representá-lo e, ao mesmo tempo, saudar essa iniciativa da USP, na figura do professor Gildo, em estar propiciando esse congresso no sentido da gente refletir, se apropriar e produzir conhecimento na área da história da ciência e da técnica. Tá? O tema que me foi solicitado e que nós pensamos que poderíamos contribuir para o congresso é a respeito do papel do CNPq no apoio à ciência e tecnologia no Brasil. Eu sou servidor do CNPq há mais de 20 anos e me dediquei boa parte da minha vida pública no CNPq ao Centro de Memória do CNPq. Me debrucei não só na organização do conjunto documental do CNPq, como também no estudo desses documentos, na publicidade desses documentos, na utilização desses documentos, não só para conhecer o passado, mas principalmente para a gente refletir sobre o presente e abrir perspectivas futuras, né? O CNPq, como vocês sabem, a história dele se confunde com a própria história do desenvolvimento científico e tecnológico. Obviamente que antes do CNPq houve desenvolvimento de ciência e tecnologia no país, houveram outras instituições que vieram antes, mas a criação do CNPq em 1951 é um marco no sentido do que a gente chama de institucionalização da ciência no Brasil. Por que institucionalização? Porque ao criar o CNPq em 1951, o Estado brasileiro chamou para si a missão, o dever de pensar políticas públicas em ciência e tecnologia. Não que não houvesse instituições públicas, repito, não é que não haviam instituições públicas fazendo e desenvolvendo ciência e tecnologia. Haviam, né, antes do CNPq. Entretanto, o Estado não tinha dentro de si um organismo que pensasse e organizasse a pesquisa científica. Então, o CNPq marca isso, tá certo? A fundação do CNPq é a partir daí que a gente tem um processo de institucionalização. O Estado brasileiro começa a trazer as políticas públicas para o desenvolvimento de ciência e tecnologia dentro de si. Isso vai plasmar depois nas constituições. A nossa Constituição, a de 88, tem um capítulo todo para ciência e tecnologia e coloca como dever do Estado a promoção do desenvolvimento científico e tecnológico. O início do CNPq é bastante estudado e boa parte de vocês também devem ter visto o vínculo da criação do CNPq com a história da energia nuclear, né, a busca da física nuclear no Brasil. O CNPq surge no contexto da Segunda Guerra Mundial, do lançamento das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, que mexe com os países do mundo todo. A ciência
embora tenha sido usada como um mecanismo de destruição, ela mostra o seu poder e sua importância naquela época. Então, todos os países se voltam para a ciência e tecnologia, né? Se voltam, por exemplo, o norte-americano, que investiu pesadamente em ciência e tecnologia, não só para a guerra, mas em ciência e tecnologia, até para poder também ganhar a guerra, né? E aí a nascente comunidade científica brasileira começa a pressionar o Estado brasileiro para que se crie um organismo capaz de também promover o desenvolvimento aqui no Brasil, né? Existiam outras instituições e outros contextos que são importantes colocar aí? Sim, existiam. Né? Nós temos um pouco antes da criação do CNPq, por exemplo, a fundação da SBPC, a Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência. Nasce aqui em São Paulo, né? Com muitos professores da USP, e já era um indício que a própria comunidade começava a se organizar para além da Academia Brasileira de Ciências, que é ela surge como Sociedade Brasileira de Ciência, que é do começo do século, se não me engano, 1915. Né? Depois vira academia. E também a gente tem a criação do CBPF, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, que foi uma outra tentativa da ciência se organizar no Brasil, fugindo dos moldes tradicionais, dos institutos públicos ou das pesquisas universitárias. Foi uma tentativa de criar uma instituição privada, mas completamente voltada ao desenvolvimento da pesquisa científica, no caso, a física. É nesse contexto que surge o CNPq, liderado pelo almirante Álvaro Alberto, e que tem como grande motivador, e inclusive para convencer os políticos e a sociedade da importância da energia nuclear. Obviamente que ele não ficou só nisso, mas isso foi um fator muito determinante. Vocês vão encontrar bastante estudos que tratam dessa questão do surgimento do CNPq, um grande pesquisador aqui da USP, que tem uma produção consolidada sobre isso, o professor Motoyama, né, que foi fundamental, inclusive tem muita relação aqui com o centro, né, a professora Ana Maria Ribeiro de Andrade, enfim, a criação do CNPq está bastante identificada. Há coisas que precisamos esclarecer, mas nós já temos produção acadêmica, científica sobre esse aspecto, que eu então não vou me demorar muito. Mas, para além da energia nuclear, o CNPq passa a assumir outros papéis, e isso é pouco explorado. A criação do CNPq não se restringe à questão da física, da utilização da energia nuclear. Ela se amplia muito. O Conselho Nacional de Pesquisa, CNPq, né, ele se amplia. É nesse período que ele cria os principais mecanismos de fomento, de incentivo à produção científica brasileira. Já em 51, já havia uma instituição de programas de bolsas. As bolsas começam em 51. Né? Em 51, o CNPq começa a investir na formação de pesquisadores brasileiros no exterior. Quase todos os grandes pesquisadores brasileiros foram financiados para fazer a sua formação, ou estarem em aperfeiçoamento no exterior. Todos, todos. Você pode pegar qualquer grande pesquisador de diversas áreas do conhecimento, eles tiveram financiamento do CNPq para isso. Né? E o CNPq não ficou só no financiamento aos pesquisadores, ele passou também a financiar as instituições para que elas pudessem produzir ciência e tecnologia. E não só isso. Interessante, que ele, criado para pensar a física nuclear, a apropriação do conhecimento da física nuclear, ele acaba criando instituições de pesquisa que, aparentemente, a gente não encontra relação com a física. Por exemplo, o IBDD, que virou o IBICT, Instituto Brasileiro de Informação Científica e Tecnológica. Isso é de 52. Em 52, ele cria o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Há preocupação já estratégica de a gente ter um instituto que cuidasse da nossa Amazônia, já percebendo o potencial estratégico dessa pesquisa a ser realizada lá. E também, no mesmo ano, nós criamos o Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada. Então, o CNPq, além de financiar, ele passa a produzir instituições, a criar instituições produtoras de conhecimento.
tá certo? São os institutos, né? Quando ele não cria, ele incorpora, como é o caso, por exemplo, do CBPF, que nasceu para ser uma instituição diferente. Nós tentamos um modelo diferente, mas que, infelizmente, não foi à frente, ela não conseguia se sustentar, né? Este é um dilema que os professores que falaram antes de mim apontaram, que é a continuidade na ciência, a continuidade das políticas do financiamento ao reconhecimento da importância estratégica. Você teve um grupo que não era só de pesquisadores e físicos, envolvia empresários, envolvia industriais, envolvia políticos, que cria o CBPF. E a ideia era manter o CBPF com recursos privados. Infelizmente, ele não foi adiante. Não teve condições de se manter. Aí o CNPq incorporou. Lá vem o Estado, né, que é fundamental em países como o Brasil para manter a atividade científica e tecnológica. Ainda nessa fase, eu queria destacar que o Brasil foi o primeiro país da América Latina a criar esse tipo de instituição. O segundo foi a Argentina, que criou depois de 7 anos. Então, o primeiro conselho para fazer esse desenvolvimento é o Brasil. O Brasil é pioneiro nesse tipo de coisa. Não só foi o primeiro em criar o CNPq, mas foi o primeiro a criar um organismo voltado à pós-graduação como a CAPES, que é fundamental para o desenvolvimento científico no país, e como foi também o primeiro país na América Latina a criar um Ministério de Ciência e Tecnologia. Mas esse processo político, ele depende de uma série de fatores, depende da nossa formação cultural, depende da conjuntura política, depende do desenvolvimento econômico e social. Esse CNPq, que começou com todo esse fôlego que eu falei para vocês, chega em 54, né, fim da era Vargas, um momento de transformação do Brasil, em que o almirante Álvaro Alberto tinha largos embates com quem geria a política econômica e, principalmente, a política internacional brasileira por conta da exportação de minerais radioativos estratégicos. Ele deixa o CNPq deixa de controlar a política nuclear brasileira, é criada a Comissão Nacional de Energia Atômica, fora do CNPq, e ele tem que sobreviver só com o restante, e esse restante, que era todo o fomento à ciência e tecnologia, começa a decair. A ponto de chegar em 1960, o CNPq se deparar com uma proposta de legislativa dentro do Congresso, propondo o fim do CNPq. Em 60, nós temos, então, dentro do Congresso, uma proposta de que o CNPq seja transformado numa agência de pesquisa voltada à pesquisa do agronegócio, tá certo? E os recursos do CNPq estavam desse tamanhozinho, ele quase não conseguia fazer nada. E aí vem 64. Essa situação crítica do CNPq lembra alguma coisa que a gente viu há alguns anos atrás. Ela foi superada porque o novo governo que assume o país, num golpe militar, com uma ideia de um desenvolvimento que eu chamaria de desenvolvimento autoritário, vê na ciência e tecnologia um componente importante. Não só para o projeto autoritário desenvolvimentista que tinha, mas também para tentar ampliar sua base de aceitação. Aí o CNPq é alçado à condição de cabeça de sistema para criar um sistema nacional de ciência e tecnologia no país. E isso vai sendo construído, alavancado, através de um forte planejamento estatal, tá certo? Liderado pelo governo, e que vai culminar na transformação do CNPq em 1974, de Conselho Nacional de Pesquisa, ele passa a uma nova denominação, se transforma em Fundação de Direito Privado, mas com recurso público, e passa a ser chamado Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, como é até hoje, mantendo a sigla CNPq. Tá? Ao se fazer isso, ele passa a ser um verdadeiro ministério. Hoje, o que vocês conhecem como ministério é o que fazia o CNPq. Tá certo? Ele é o cabeça do sistema e ele começa a produzir as políticas públicas e os mecanismos de financiamento da nossa pesquisa no Brasil. Eu só vou destacar aqui, neste papel de planejamento, os planos de desenvolvimento criados no período da década de 70 e 80, como o primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, PBDCT. Depois, isso é feito
dentro do CNPq. É o CNPq, seus técnicos e a comunidade científica que vão construir esses planos, né? Vamos ter o primeiro, o segundo e o terceiro. Esses planos foram fundamentais para alavancar a ciência e tecnologia. Muita gente olha este período com uma certa perplexidade. Ora, o autoritarismo, né, que representa o retrocesso antidemocrático, que fez perseguição sistemática a diversos pesquisadores. Não vamos esquecer disso. Muitos pesquisadores tiveram que sair do país. Incrivelmente, ou contraditoriamente, como queira, ele punha dinheiro na ciência e tecnologia. Tá certo? Então, é porque ele tinha uma noção de um desenvolvimento autoritário, feito à força, não era democrático, mas que valorizava a ciência e tecnologia. Havia dinheiro, o milagre econômico, chamado milagre econômico, patrocinado pelo governo militar, que dizia que nós tínhamos que fazer crescer o bolo para depois repartir, depois isso nunca aconteceu. Ele foi tocado também com muito recurso público em ciência e tecnologia. E aí o CNPq tem um papel relevante não só de construir esses planos, mas também construir programas e projetos para financiar a ciência, coisa que muitas vezes o mercado não fazia. Vamos lembrar, por exemplo, que é um importante programa que foi criado no CNPq na época, que era o programa para as doenças endêmicas ou negligenciadas. É um primeiro programa que traz para a pesquisa científica brasileira, traz as doenças endêmicas, que seriam essas: malária, esquistossomose, doença de Chagas, em que as grandes indústrias farmacêuticas não tinham interesse nenhum. Se hoje a gente tem expertise nessa área, foi graças ao financiamento público. O programa de áreas tropicais, o CNPq cria um programa de áreas tropicais. Ele passa a criar os chamados programas básicos em ciência e tecnologia. Todas as áreas do conhecimento consolidadas, o CNPq tinha financiamento, em duas linhas principalmente. O que a gente chama de fomento, que é recurso direto para a pesquisa, e formação de recursos humanos altamente qualificados, junto com a CAPES. Tá certo? Essas duas linhas perduram até hoje, né? E aí eu chamo a atenção para vocês, não só das doenças negligenciadas, mas também para a criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT, que está até hoje aí. É uma importante ação que o CNPq participou, né? É a principal fonte de recurso hoje para a ciência e tecnologia. Chamo também a atenção para a criação da FINEP na mesma década, né? E também para a ação do BNDES. Foi se criando um sistema. O CNPq também teve responsabilidade na criação dos sistemas estaduais de ciência e tecnologia. Hoje, cada estado da federação tem, em quase todos, uma fundação de amparo à pesquisa, algumas pretendendo seguir o molde da FAPESP, graças à intervenção e às políticas desenvolvidas pelo CNPq. Tá? Esse quadro do CNPq só vai se alterar, e eu aí tentando concluir, a partir de 85, com o processo de redemocratização, em que vocês vão ter a criação do Ministério da Ciência e Tecnologia. Aí a função de planejador, de gestor de políticas públicas, ele perde para o Ministério passa a ser o propositor das políticas em CIT, e o CNPq se transforma muito mais numa agência executora, né? Ele é para executar esses processos. Infelizmente, a partir de 2016 a 2022, o CNPq sofreu um tremendo ataque, tá certo? Em três esferas. Na esfera orçamentária, nós tivemos uma queda brutal do orçamento do CNPq, tá? Uma redução brutal de mais de 60% nesse período, a redução orçamentária, ou seja, a capacidade dele financiar bolsas e pesquisa caiu para menos da metade nesse período. Um segundo item, a de pessoal. Não havia reposição do quadro de pessoal. Nós tínhamos em cerca de 800 servidores
altamente qualificados para fazer a gestão disso. Hoje a gente tem menos de 300, nós somos 259, né? E a infraestrutura, que foi sucateada. Apesar dos avanços que o CNPq conseguiu nisso, criando, por exemplo, a plataforma Lattes, criando o diretório de grupos de pesquisa e a plataforma Carlos Chagas, para poder dar conta da demanda e transformar essa demanda em uma demanda rápida, essas plataformas foram sucateadas. Tá certo? A partir de agora, nós estamos tentando reconstruir esse CNPq, porque percebemos que ele é importante para a sequência de ações do desenvolvimento científico e tecnológico. A missão do CNPq continua a mesma da origem: fortalecer e ampliar as bases da ciência e tecnologia no país. E isso só pode ser feito, como foi feito ao longo da história, com profunda participação da comunidade científica e tecnológica. Um dos grandes feitos do CNPq, quando ele se transforma em Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, foi adotar os comitês assessores. Hoje, o CNPq não trabalha se não tiver os comitês assessores. E quem são os comitês assessores? São os membros da comunidade científica em cada área do conhecimento. Tá certo? O nosso Conselho Deliberativo tem representação da comunidade. Se a comunidade não estiver presente no CNPq, ele não vai conseguir se reerguer e cumprir essa missão de fomentar e fortalecer as políticas públicas em ciência e tecnologia. Então, fica aqui, talvez esse não é um recado, mas esse chamamento para que a comunidade observe as ações do CNPq, cobre as ações do CNPq e peça participação na definição e nas políticas implementadas na ciência e tecnologia no país. Obrigado. Obrigado, Roberto, por esse panorama histórico do CNPq. Passamos a palavra agora ao KIP. Last but not least. Boa tarde. Eu vou contar um pouquinho sobre eu, né, que estou um pouquinho peixe fora d'água aqui, mas nem tanto. Eu sou físico, eu dei aula de física em Califórnia na década de 90, quando eu comecei a observar um fenômeno muito curioso que eu comecei a estudar. Só para vocês entenderem um pouco a minha terra, Califórnia, é uma terra perdido, né? As pessoas do Costa Leste, onde realmente o país se desenvolveu e tinha uma industrialização muito forte, chamava aquele terra fruits and nuts, que tem dois sentidos, que depois eu posso te explicar, mas realmente era um lugar de muitas fazendas. Se tinha loucos como Walt Disney pirando lá, fazendo coisas estranhas. E até a Segunda Guerra Mundial, quando o ganhador do Prêmio Nobel, professor Shockley, mudou dos laboratórios do Bell, do New Jersey, para São Francisco e trouxe as 3 disciplinas mais fortes deles, que acabaram sendo semente para uma nova indústria de transistores, né? Até então, Segunda Guerra Mundial, até os anos 90, essa indústria desenvolveu para servir as outras indústrias, né? Então, eles criaram, basicamente, eles se dividiram em 2 plataformas, uma plataforma chamada hardware e uma plataforma chamada software. Eles forneceram para quase todas as indústrias que você pode imaginar esses hardwares e softwares. Até os anos 90, quando eu comecei a observar esse fenômeno, eles mudaram de servir para ser. Interessante a diferença das 2 palavras, né, em português. Servir e ser. Ser é uma parte de servir. Mas eles não queriam servir mais. Eles queriam ser. Então, o primeiro em 92, que foi feito através de um libanês californiano, foi como que eu posso fazer a função do brechó sem eu ter um brechó, sem eu ter um brechó. Aí ele tentou vender um tipo de doce muito americano, talvez o professor Lewis sabe
Pez Candy, P-E-Z, Candy. Ele tentou vender esse doce e achou alguém no mundo que queria comprar esse doce por $2 e falou, eu tenho uma coisa aqui. E criou uma empresa chamada eBay, que foi a primeira empresa que mudou do servir para ser. Ele era o brechó. Ele não era servir o brechó. E aí em seguida foi um outro maluco de Seattle, todos malucos lá, que falou, eu quero ser a livraria, não quero servir a livraria. Esse vocês sabem que obviamente virou nosso grande supermercado nos Estados Unidos, o maior varejista do mundo, uma pequena empresa que usou uma pequena palavra chamada Amazon, para seu nome, né? E aí em seguida, um maluco de sul-africano que criou o banco, que agora é dono da plataforma X, um cara chamado Elon Musk. Ele começou a querer ser o banco. As plataformas hoje em dia que são a televisão, o Netflix, que são o conteúdo, né? A Instagram, que são o mercado de propaganda, Google. Eu falei, mas como assim esse lugar de fruits and nuts? Ser. E hoje em dia, dos 20 empresas com maior capitalização do mercado, 16 são nesse lugar de fruits and nuts. Como que pode acontecer em 50 anos isso? Qual política de financiamento? Qual política pública que criou tanta riqueza que qualquer pessoa que vai lá, mesmo com estrangeiro, né, vai ganhar em 6 dígitos um salário decente? Bom, aí esse mudou minha vida tanto, eu decidi sair da física e entrar no outro lado do mundo mal, que é corporativo, e comecei a mexer com inovação corporativa com o professor Gary Hamel do London Business School, trabalhando com projetos como a Nokia, que foi uma empresa de pneus e virou a maior empresa de celulares na década de 90, e vendo que é possível sim, tem inovação radical, é possível sim pensar. Mas qual é a política pública que incentiva isso? Essa é a pauta do nosso painel. Qual é o tipo de dinheiro? Qual é o tipo de recurso? Qualquer recurso vale? Recurso PT, recurso não sei o quê, recurso desse governo. Achei interessante a proposta do Paulo lá, tem que ser no nível estadual, onde a gente tem um pouco mais autonomia. Vai ter outros que falam, não, mas aí o que você faz com um estado como Maranhão, um estado como Bahia, que nunca vai chegar lá, enfim. Aí depois desse ciclo de consultor, eu voltei às origens como acadêmico. Hoje eu sou professor no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, sobre o tema de inovação e governança corporativa, que é uma pepino, né? Porque a boa governança corporativa, ela preze previsibilidade, não tem erros, e a boa inovação preza surpresas, aceita o erro. É um grande pepino lá no Instituto de Governança Corporativa Brasileiro. Mas o que me deixa com muita energia em uma conferência da história da ciência? A oportunidade única de falar por quê. Porque na resto da ciência nós estamos trabalhando com o como, o quê. Mas na história de ciência nós estamos falando do porquê. Por que mesmo a gente precisa? Na verdade, eu falei com uma alemã ontem, ele falou, o melhor é que a gente nem tem política, nem tem financiamento. A gente tem autonomia. Afinal dos contos, a melhor situação é não precisa nenhum nem outra. São os dois mal necessários, né? Pensa bem. Se a gente tivesse autonomia para recursos que realmente conseguiram o porquê. Qual é o porquê de tudo isso? O porquê é única. Prosperidade para a nossa civilização. Realização do potencial do ser humano. Esse é o porquê, meus amigos. Não tem outro. O porquê não é o financiamento. O porquê não é a política pública. O porquê nem é emprego.
que vai ser o grande assunto daqui em 20 anos. O próprio Adam Smith falou que uma boa economia, ela não funciona em prol do emprego, mas funciona em prol do consumo. A gente quer emprego por quê? Para consumir. Para ter saúde, para ter educação, para ter bem-estar, para ter tempo com nossa família, experiências da vivência. Então, quando a gente começa a falar por quê, a gente tem que começar a iniciar o estudo. Não começa de onde técnica. Eu gostei muito que eles falaram, o evento não é ciência e tecnologia, é ciência e técnica. Porque antes de tecnologia tinha técnica. Tinha a técnica do homem em prol de fazer alguma coisa. E quando você estuda a Revolução Industrial, você faz a seguinte pergunta: por que ela nasceu na Inglaterra? E por que não na Alemanha, que já tinha ciência bastante desenvolvida na época, e na França, que também tinha muita ciência desenvolvida? Dois motivos muito simples. O custo de mão de obra da Inglaterra era muito mais alto, porque ela tinha perdido muito mais pessoas pelo Black Plague, que devastou a Europa, mas Inglaterra, por ser uma ilha, perdeu 60% da população, então mão de obra valorizado, muito mais do que França ou Alemanha. E o preço da energia muito mais barato, tinha muito carvão. Então incentivava a reposição do ser humano com máquinas, porque ser humano é muito caro. Era uma visão puramente capitalista. Tira esse ser humano caro, pelo amor de Deus. Só que os ingleses, engenheiros como bons engenheiros e bons ingleses, perderam a mão e fizeram a tecnologia tão barata que mesmo países com mão de obra barata também começaram a empregar as tecnologias aí que vai para a França, Alemanha e eventualmente para os Estados Unidos. Aonde nos Estados Unidos criou um modelo de crescimento que depende de tecnologia, mas tecnologia é só um componente para criar esse motor de crescimento que a gente vive hoje em dia. Uma outra conferência a gente falou do Clube da Roma, né? Com aqueles limites de crescimento. Existe limite de crescimento. O problema não é política e financiamento. O problema é a questão de crescimento. E aí no século XIX a gente tem a tecnologia em prol de produção, distribuição, comunicação e consumo. A gente produz as coisas em escala, distribui eles rapidamente através da ferrovia, comunicar para o nosso público por rádio e depois televisão que você não é ninguém se você não tem isso. Senhora, aquele vestido tem que trocar, porque sua vizinha está mais bonita. E a gente dá os elementos básicos dos recursos do capital e energia para o modelo de crescimento. Por quem conhece o trabalho do professor Bradley, da Universidade de Berkeley, ele mapa exatamente o crescimento do PIB mundial 200 anos atrás, quando esses 4 componentes começam a criar um modelo de crescimento inédito. Aí nós temos nosso grande herói disso, que é religioso, tão religioso que nem uma gotinha de vinho toma, que com 50 anos começa a preocupar nessa questão de morte, que todos nós vamos um dia ou não preocupar, chamada John Rockefeller, que até 1889 controlava 1,6% do PIB americano. Eu ganhei o jogo. E agora, como que eu vou ser julgado? Ele contratou um padre batista, o Reverend Gates, e falou: vem cá, o que eu vou fazer com esse dinheiro? O Reverend Gates falou: ciência, pesquisa. Claro, é o que vai salvar a humanidade. E foi maravilhoso. Contratou o Fletcher, o grande relatório, falando que toda essa medicina é uma porcaria. Se não é medicina baseada em ciência, não é medicina que funciona. E fez. Financiou o Hospital das Clínicas, financiou muitos projetos aqui e virou
a ciência em prol da saúde pública e deu uma resposta certa para a pergunta do século XX. Mas para a pergunta do século XXI, não é a resposta certa. E, infelizmente, a gente tem que voltar à pergunta. Qual era a pergunta? O cidadão americano em 1900 viveu até 40 anos. Cidadão americano, primeiros anos que está começando a cair, hoje em dia, homem, 77. Maravilhoso. Só que, como esse cidadão vai morrer? Em 1900, ele vai morrer com várias doenças que já aplicamos com trabalhos de colegas como Paulo, ou com acidente. Agora ele vai morrer com diabetes, com doenças crônicas. E nossa indústria está todo voltado para a pergunta do século XX. Não tem resposta certa para a pergunta errada. E nós estamos fazendo as perguntas erradas. Quando a gente fala em financiamento e política pública. Agora, a pergunta é, legal, bacana, mas o que a gente faz na prática que a gente está em esses sistemas? Bom, a gente volta às raízes da ciência. Eu estou tão feliz que você bota técnica em vez de tecnologia. As raízes da ciência são métodos que começam com hipóteses, em que a gente extrai premissas e testa premissas de uma forma experimental. Quantos projetos a gente precisa financiar com todo esse que ele falou que ele vive no dia a dia? Eu tenho que negociar com esta instituição aqui, eu tenho que esperar essa regulamentação aqui, eu tenho que contratar esse consultor lá, eu tenho que ter essa experimentação lá, eu tenho que ter... Gente, vamos voltar às premissas. Né? Por exemplo, o Rockefeller fez uma grande mudança nas doenças contagiosas, por exemplo. Bacana, mas já temos sob controle isso. Se eu pegasse 1% daquele 1,6% do PIB do Rockefeller e eu fizesse que todo menino de 2 anos, até 2 anos, sabesse como alimentar e não comer, alimentar e fica em forma, se todo menino como faz, amarrar o cadastro, escova o dente, sabia fazer 40 minutos de exercício e sabia comer bem, com 2 anos, qual é o impacto na saúde pública? E qual custo? Custo quase zero, impacto incrível. Então, a gente tem que começar a trazer para nosso financiamento público a palavra hipóteses. Eu tenho hipóteses aqui. Eu não sei se essa hipótese está certa ou está errado, mas dentro dessa hipótese tem essa meia dúzia de premissas que são mais críticas. Eu quero testar essas premissas de uma forma barata, rápido, para ver sobre as premissas que vai mudar a hipótese. Vamos voltar às raízes, gente. A gente está elegante demais. A gente está com planejamento de projetos feito em Excel e programas, olhando aqui, milestone 1, milestone 2, milestone 3, a gente tem que planejar. Olha o que ele falou, mesmo com tecnologia de transferência, 14 anos, gente. Qual é a premissa? Então, a gente tem que ter metodologias como Discovery Driven Planning, planejamento para descoberta, em que a gente testa premissas e melhorar as nossas hipóteses sobre qual é o impacto que esse vai ter no porquê. Segundo, a gente precisa de novas lentes de descoberta. A gente sabe que qualquer grande descoberta foi através de lentes. Ou lentes que olham aquele mundo pequeno, que a gente sabe que está lá, mas a gente não enxerga, chamando de microscópios, ou novas lentes, como aqueles de telescópios que sabem o mundo ao redor, bem grande, que a gente sabe que existe, mas a gente não enxerga. Só que hoje em dia, a gente precisa de lentes para olhar nossas próprias ortodoxias. Quais são os paradigmas que nós carregamos quando a gente analisa projetos que pode virar ortodoxias? Ah, só pode fazer desse jeito, porque só foi feito desse jeito, porque essa comissão lá falou isso, e porque esse professor lá no passado falou isso. Lentes de descoberta sobre descontinuidades, lentes de descoberta sobre jobs to be done, lente que eu uso muito, que olha muito mais o porquê nós estamos fazendo o que, o como. Então, meu recado é muito simples. Né?
Eu acho que na história da ciência e técnica e tecnologia, nós temos o queijo faca na mão. Porque nós somos capazes de falar por quê. Só que quando nós questionamos as premissas, questionamos as hipóteses, nós temos que ter métodos de tornar projetos em hipóteses, tornar recursos em premissas a ser testados e experimentados e usar novas lentes em prol disso. Bom, o tempo foi curto, mas foi bom para mim, né? Foi bom para você? Ok, obrigado. Estamos no limite do tempo, mas gostaria de ver se alguém quer fazer uma pergunta aqui para a mesa. Sei. Ah, ok. Ok. É o movimento sem auditório. Deixa eu levar esse que está com o senhor, vou deixar esse com o senhor, tá bom? Bom, de qualquer maneira, nós podemos continuar a conversa todos aqui também no café. E talvez fosse melhor, não é? E às 5 horas, mais ou menos, temos lançamento de livros. Então... Ok, faremos lançamentos, jogaremos os livros.